Você acredita que a educação pode mudar o mundo para melhor? Nós também. Assim nasceu o Amanhã Gente Grande, um projeto inspirado e orientado pelos resultados da aplicação da pedagogia logosófica na educação da infância e da adolescência. Ele apresenta a contação de histórias, peças de teatro, músicas e atividades diversas que fazem pensar, ouvir o coração e cultivar valores e grandes sentimentos que dignificam o ser humano, estimulando o estudo e a leitura de forma consciente desde cedo. O Amanhã Gente Grande é um projeto que com certeza me ajudou a evoluir como pessoa, tanto no aspecto mais individual, das minhas próprias dificuldades, como de ver a alegria que isso proporcionava às crianças. Apresentar e ver todas as crianças vibrando com ensinamentos que com certeza me ajudaram desde pequeno é algo que foi incrível. Eu acho que o Amanhã Gente Grande, na contação de histórias, é um jeito muito legal da gente aprender coisas além do físico, porque ele mostra a partir de situações que a gente poderia viver no dia a dia, os pensamentos que existem na nossa casa mental. Por meio desse projeto, as crianças vêm tendo contato com o que há de mais importante dentro delas, o mundo interno. Por ser um projeto sem fins lucrativos, toda a venda dos livros, CDs de música e outros itens produzidos pelo projeto é destinado a iniciativas culturais e educacionais dentro do próprio projeto. O Amanhã Gente Grande já produziu 5 livros: Construindo Castelos, Aonde a Gente Vai Quando Começa a Sonhar, Os Óculos do Invisível, Como Encontrei a Alegria e No Espelho. Além disso, também já produzimos 2 CDs infantis e fizemos mais de 60 contações de história. Se você também acredita que pode ajudar a mudar o mundo, venha conhecer o Amanhã Gente Grande. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais essa live promovida pela Fundação Logosófica em São Paulo, dessa vez com o tema A Consciência e Seus Enigmas. Bom, eu vou começar apresentando aqui o nosso quarteto. Então, nós temos aqui a Carla Drummond. Olá! Ela é médica, ela nasceu no Rio de Janeiro, já viveu em várias cidades do Brasil e hoje ela mora aqui em São Paulo há alguns anos, está exercendo a profissão dela, né, que é a medicina, aqui na nossa cidade. Espero que ela fique bastante tempo por aqui. Bom, temos também a Priscila Bordignon. Oi, boa tarde. Ela já veio lá do Frio, ela é catarinense, é formada em análise de sistemas, né, e trabalha com tecnologia. E também está morando em São Paulo há poucos anos, né. Daí tem a Maiara, que é dentista. Ela nasceu em São Paulo, mas ela morou muito tempo lá no Rio de Janeiro, e agora ela voltou para cá, mas não adianta, ela virou carioca, vocês vão ver pelo sotaque, pelos exemplos que ela traz, que ela virou mesmo uma carioca da gema. Bom, eu sou a Márcia Signorini, né, eu estudei arquitetura e eu trabalho com produção gráfica, eu moro aqui mesmo em São Paulo, né, em São Caetano do Sul. Então, nós todas somos casadas. A Maiara e a Priscila ainda não têm filhos, a Carla tem 2 meninos pequenos, e eu tenho 2 meninos grandões, que já são adultos, já não moram mais comigo. Então, olhando assim, parece que a gente não tem nada a ver, né? Mas, na verdade, a gente tem sim um ponto em comum, que é a logosofia. E nós integramos o mesmo núcleo de estudos aqui na Fundação Logosófica em São Paulo. Então, assim, eu poderia dizer, né, que nós somos estudantes de logosofia ou estudiosas de logosofia, ou também colaboradoras da Fundação Logosófica, né? E nós somos mesmo tudo isso. Só que é interessante que em espanhol, que é o idioma original do autor, eles usam um termo que eu acho que assim, significa mais precisamente o que nós somos. Porque para a ciência, os espanhóis usam o termo investigación, né?
Então, investigador, investigadora científica. E o logósofo, na verdade, ele é isso mesmo. Ele é um investigador de si mesmo. Então, ele usa o método logosófico para realizar esse conhecimento de si mesmo. E o interessante é que, à medida que a gente vai avançando nesse conhecimento, a gente vai percebendo que tem lacunas, tem vários fragmentos que parece que faltam para completar a nossa imagem. E eles estão espalhados entre todos os seres humanos, em toda a criação. Então, é interessante, porque essa busca de si mesmo, ela acaba se traduzindo em aperfeiçoamento, em evolução e em vinculação também, né? Bom, então, e essa investigação, ela é feita com base na obra desse autor, que é o Carlos Bernardo González Pecotti. Ele é um argentino, ele viveu no século passado, de 1901 até 1963, que é um período curto, né? São 6 décadas, e assim, é impressionante a obra que ele deixou. São centenas de conferências, de palestras, de aulas, livros, né? Muitos livros que ele publicou, revistas literárias. Então, assim, é uma obra mesmo muito grande, né? Muito ampla. E, então, na Fundação Logosófica, que é a escola que ele também criou em 1930, e que hoje está espalhada pelo mundo todo, né? Então, nessa escola, a gente justamente estuda e pratica essa ciência nova, que é a logosofia. E eu já vou prevenir a todos que, assim, vocês estão vendo 4 entusiastas dessa ciência, dessa obra, desse autor, dessa escola. Então, assim, o nosso objetivo aqui, na verdade, é contagiar todo mundo com esse entusiasmo, porque esse entusiasmo vem dos resultados positivos que a gente vai obtendo dessa aplicação da logosofia na vida, né? Então, é muita coisa, né? É muita coisa dentro de cada vida, né? E, bom, como eu queria aproveitar para falar para vocês que na plataforma a gente tem, do lado direito aí da tela de vocês, em cima, tem uma aba de perguntas. E essa aba é para vocês poderem ir anotando, registrando ao longo aqui da nossa exposição, perguntas, dúvidas, comentários que vocês queiram fazer para participar aqui da nossa conversa, né? E tem outras integrantes do nosso núcleo lá no backstage nos ajudando a fazer essa interação, tá? Então, fiquem à vontade para anotar o que quiserem, um comentário, uma reflexão, o que surgir, né, daqui da conversa, para a gente poder ampliar aqui o nosso bate-papo, né? Bom, mas então vamos já direto para o tema, né, que o tema hoje é esse, né, é a consciência e seus enigmas. E então a gente vai conversar um pouco sobre o que acontece quando a gente se dispõe a investigar um tema como esse, olhando para dentro, né? Que é a proposta da logosofia, né? Inverter o olhar para dentro. Então, o que acontece quando a gente começa a investigar algo que, assim, é profundo, né? Esse termo consciência, acho que encerra um significado grande, né? Um conceito também bem profundo. Então, quando a gente começa a investigar isso, olhando para dentro, a gente, de cara, já se depara com uma porção de enigmas, né, gente? Marcinha, um grande enigma que eu descobri nessa investigação é essa relação entre o pensar, o sentir e a consciência. Então, o que eu descobri? Que o que fica na consciência é o aprendizado do que eu vivi. Ainda mais se eu senti algo. Então, mesmo que eu não lembre quando foi esse momento. Então, por exemplo, eu não lembro quando foi a primeira vez que eu tomei um choque, mas hoje em dia eu ponho e tiro o carregador da tomada toda hora. E aí eu pego essa vozinha interna me dizendo assim, toma cuidado para não levar choque. Então, eu entendo que é a consciência me auxiliando ali para eu não tomar novos choques. E a imagem, então, que eu tenho formado é que a consciência é esse espaço interno onde eu encontro os meus conhecimentos. Então,
na profissão é mais fácil de eu palpar isso. Então, eu sou dentista, como você falou, e toda vez que eu tenho que diagnosticar ou elaborar um plano de tratamento, eu tenho que voltar para esses conhecimentos para eu fazer ali as escolhas no dia a dia. Só que quando a gente aceita, né, esse convite de investigar a ciência logosófica, investigar o que a gente tem dentro, a gente está buscando outro tipo de conhecimento, né? Então, eu não sei se os convidados, quando aceitaram os nossos convites, né, de estarem aqui hoje, vocês também perceberam que eles estão atrás em busca desse outro tipo de conhecimento. E entendendo esse processo, eu consigo sentir naturalmente essa vontade de realizar o esforço que é preciso para encontrar os aprendizados de tudo que eu vivo, né? Mas assim, aquilo que você falou, se eu não tivesse estudado esse tema nunca, e provavelmente lá atrás, antes de estudar, se alguém me tivesse feito essa pergunta para você, Mayara, o que é consciência? Primeira coisa, eu teria me dado um branco. Eu não sei nem por onde começar. Aí, o segundo momento seria assim, tá, acho que tem a ver com consciente, o estado, né? O estado de consciente ou inconsciente, né? De atenção ou desatenção, de estar ligada ou desligada. Mas o próprio autor diz isso, né? Que a atenção, ela é um sinal de consciência. Então, parece que é por aí, mas é um mecanismo mais complexo que isso, né? Porque e aí que entra o grande enigma. O que o pensar e o sentir tem a ver com a consciência? É muito bom, Mayara, muito boas essas imagens que você trouxe. Quando a gente começou esses estudos lá no núcleo, eu já sabia que a consciência era, de fato, um aspecto muito importante para mim e também para o enriquecimento da minha vida, né? Mas ainda tinha muitas coisas que eu sentia que eu queria e eu precisava entender, né? E eu fiquei me fazendo algumas perguntas. Por que eu fiz essas perguntas, né? Porque o objetivo do estudo logosófico é justamente esse olhar para dentro, como a Márcia falou lá no começo, né? Para poder entender o que eu ainda preciso saber, né? Porque eu estava vendo que eu precisava formar melhor essa imagem, né? Então, eu fiquei pensando, o que será que alimenta ou que compõe a minha consciência, né? E o principal de tudo para mim era que eu queria muito entender como que eu fazia para ser mais consciente das minhas atitudes do dia a dia, né? Então, foi norteada por essas perguntas que eu comecei a minha investigação mesmo. Nessa linha da Pri, né, para mim, um enigma grande que ficava era o que significava ser a consciência a arca das recordações. Porque o autor da logosofia tem esse conhecimento, que eu já tinha entrado em contato antes, né? A consciência é a arca das recordações. Mas, afinal, o que significa ser essa arca, né? Onde está essa arca? Como eu acesso ela? Né? E ela se conecta ao quê na minha vida, né? Do que ela é composta, como a Pri falou, né? Como é que funciona, né, a consciência? São muitas perguntas quando a gente para investigar um tema como a consciência, né? Outro dia, o meu filho mais velho, ele tinha 7 anos, tem 1 ano mais ou menos isso, ele estava brincando no quintal aqui de casa, e de repente ele entra na cozinha do nada e fala assim: pai, você sabia que quando um pai e uma mãe decidem ter um filho, eles fazem uma promessa de que eles vão cuidar bem desse filho? E aí o meu marido olhou pro meu filho e falou assim: filho, é uma promessa, mas é uma promessa para quem? E ele, com muita tranquilidade, respondeu assim: olha, pai, para Deus. E aí o meu marido olhou para ele e perguntou assim: mas quem te falou isso? Né? Aonde você ouviu essa informação? E ele falou assim: ninguém, pai. Ninguém me contou. Estava dentro de mim. Dentro onde? Onde dentro dele tinha um conhecimento como esse,
né? Um conhecimento que se conecta ali às verdades universais. Onde é que ele encontrou isso? A gente que é pai, que é mãe, é muito natural a gente perceber que a criança ela não está ali zerada, né? Ela tem um conteúdo, ela tem ela tem uma história que individualiza ela, né? Quem lida com criança também no dia a dia é muito fácil observar isso, né? O Joaquim como o Joaquim, né? O Antônio como o Antônio, o Renê como o Renê. Cada criança tem essa sua história, né? Tem esses elementos que compõem ela como um ser individual, né? E se nós todos já fomos isso, né? Já fomos uma criança antes, qual é a minha história? O que é que me individualiza? Né? Aonde é que eu encontro esse conjunto de conhecimentos que me pertence? Se não é justamente na consciência, né? Então, a consciência é essa nossa arca das recordações. Essa é minha arca, é onde eu encontro a minha história, né? Porque a gente não está desconectado do universo, a gente não está isolado, né? Nós, embora de vez em quando a gente se desconecta, parece que a gente se desconecta mesmo, mas a gente não está solto no universo, né? E é justamente através dessa consciência que eu encontro tanto a minha história, como eu consigo acessar algumas grandes verdades universais. Carla, eu gostei muito disso que você trouxe, porque tem 2 momentos que eu senti que eu acessava isso. No primeiro, eu estava no aterro do Flamengo, e quem foi para o Rio, e eu sei que você vai entender isso, eu estava no aterro e era de manhãzinha, assim, então estava um amanhecer, o sol estava refletindo no espelho d'água, assim, formando aquele espelho d'água, aí tinham, né, cariocas se exercitando pela manhã, só via a silhueta deles, assim, e eu já estudava logosofia, e eu estava atenta ao que estava acontecendo dentro de mim, e eu estava contemplando a beleza de tudo aquilo, né? Do sol, da água, dos seres humanos e tudo. E aí eu fui sentindo uma sensação maravilhosa, uma alegria, assim, de reconhecer tudo que existe, sabe? De ver o quão belo é tudo isso que existe. E o segundo momento, eu estava saindo do túnel Rebouças, no sentido Lagoa, linha vermelha, e ali a paisagem já não é tão apesar de ser no Rio. E ali eu estava assim, poxa, se eu sou... Também estava atenta, né? Porque eu estava refletindo, que eu estava pensando e tudo. E aí eu pensei assim, se eu sou capaz de sentir tudo que eu senti olhando aquela paisagem, que é a criação, e eu também faço parte da criação, eu também tenho que ser capaz de olhar para dentro de mim e sentir tudo isso. E aí foi como se eu tivesse assim, me visto de fora e visse os movimentos internos que eu estava, a minha observação, a minha reflexão, e eu manejando por minha própria vontade todos esses recursos que a gente está aprendendo a reconhecer. E eu senti igual, assim, eu senti aquela expansão interna, assim, uma sensação muito boa, a sensação de existir mesmo ali como ser pensante, sabe? E que é justamente a sensação que a consciência nos traz, né? Essa sensação de existir, né? A sensação de plenitude, de estar conectada, né? A esse maior, né? Que é a criação. Isso mesmo, é a consciência que traz essa sensação de existir. Eu também tenho essa compreensão, né? Mas comigo, essa sensação de existir se manifestou de uma forma um pouquinho diferente do que vocês já trouxeram, né? Desde muito jovenzinha, lá na minha adolescência, eu tinha uma vontade muito grande dentro de mim, assim, de que eu queria muito realizar alguns sonhos que eu tinha, né? E eu queria também ter a liberdade para conquistar, né? Isso que eu queria. E aquela vontade, junto com o meu esforço, eles foram, então, me permitindo, né? Aos poucos, realizar, né? E, gente, assim, cada conquista era impressionante, porque me trazia muita felicidade, sabe?
eu me sentia muito grande, capaz, assim, gerava uma energia impressionante, assim. Eu me sentia viva. Gente, como é que é para vocês isso? Assim, vocês já sentiram alguma coisa parecida? Como é que foi a experiência? Porque, para mim, eu assim, recordo como se fosse agora, assim. Porque parecia que não tinha mais limites, né? Que eu podia tudo, eu podia qualquer coisa, né? E depois, conforme eu fui investigando a logosofia, né? Eu fui, então, entendendo, né? Que essa sensação de existir, aquela coisa boa que eu sentia, né? Era, na verdade, a minha consciência que estava me permitindo ver o que eu não via, né? Aquelas pequenas coisas que acontecem lá dentro, né? E que acabam me trazendo essa sensação linda que é a sensação de existir, né? Então, para mim, eu fui, assim, construindo essa imagem, né? Dessa consciência. E construindo, assim, conforme eu fui conhecendo e também entendendo, né? Esses movimentos todos que aconteciam. E, então, a partir desses entendimentos, dessas descobertas, né? Eu tenho tentado, assim, conduzir a minha vida de uma outra forma, né? Tentando, então, fazer com que essa consciência, que ela esteja presente nas minhas atuações, né? Por mais que seja difícil, mas eu estou entendendo, assim, que ela agrega muito, muito valor à minha vida mesmo, né? E um outro aspecto também que mudou muito com relação à consciência, né? Do que eu pensava antes de conhecer, que eu, quando falava em consciência, eu sempre remetia, assim, a algo negativo, né? Porque eu ouvia muito aquela expressão do peso na consciência. Eu acho que vocês, em algum momento, também já devem ter ouvido isso, né? Porque é muito comum. Então, assim, hoje, na verdade, é totalmente contrário, porque, para mim, a consciência não é aquele peso, a consciência é positiva, né? Então, quando eu atuo com essa consciência, eu consigo pensar melhor, me sinto mais feliz e me traz todo esse impulso positivo, né? Eu acho que, assim, a gente tô vendo que os convidados já estão se manifestando como perguntas, né, ajudando a gente a descobrir esses enigmas. Mas eu queria, na verdade, pedir a colaboração, assim, se vocês já sentiram, se vocês se recordaram de algum momento que vocês sentiram essa sensação de plenitude, de existir, de estar vivo, que então relatem aqui pra gente somar ao nosso estudo, a nossa investigação. Desses dois momentos que eu trouxe, eu acho engraçado que nos dois momentos eu já investigava a logosofia e eu estava tentando realizar esse exercício de experimentar o que se estuda e estudar o que experimenta, né? Que faz parte dessa investigação. E apesar de eu não conseguir precisar ao certo quanto tempo que tem de diferença entre os dois momentos, eu consigo perceber que eles estão perto, aqui dentro, um pertinho do outro. E eu tenho mais um terceiro. Tem um terceiro que está pertinho deles, que é o momento que eu estava com os meus pais. A gente estava fazendo a viagem Rio-São Paulo de carro. Minha irmã também estava junto. E nós 4 estávamos cantando a mesma música. E também, agora tem que falar qual é a música. Tem que falar qual é a música, Mayara. A música do John Lennon. Exatamente. Era Imagine. Imagine. É linda essa história. É maravilhosa essa música. E enfim, aí tava, né, imagina o mundo desse jeito, né? Bom, deixa eu ver se teve algum relato aqui. Ainda não. Ser consciente ou estar consciente é sentir a sensação de que eu estou presente. Legal. Vamos junto desvendar esses enigmas, gente. Mas me parece, então, que o que a gente guarda na consciência é algo que tem a ver com esse sentir. Né? Eu senti algo naquele carro com os meus pais, eu senti algo naquele carro quando eu estava sozinha.
E eu consigo, é tão vivo esse momento que eu consigo, eu lembro das cores, eu lembro do painel do carro, sabe? Eu não lembro da velocidade, mas a sensação realmente está presente, acho que é isso mesmo que a Denise colocou ali. Mas o que tem me intrigado também é que não é porque eu guardei essa recordação que representa algum valor, seja o valor da família, o valor de ser grata a tudo que existe, ou de reconhecer essa vida interna e todos esses recursos que existem, que eu consigo ser consciente de tudo que eu vivo, que eu consigo ir unindo todos esses aprendizados e tudo isso. Então, existe algo que me faz esquecer, e realmente o que me intriga é esse esquecimento, assim, porque que eu já sei desse valor, já sei do benefício, né, que nem a Pri falou dessa construção, e de sentir tudo isso, e às vezes eu esqueço. Isso é uma coisa que mexe muito comigo, essa questão do esquecimento, né? Eu já até falei para vocês algumas vezes que se tem uma doença do corpo físico que me sensibiliza muito é a questão do Alzheimer. Porque como parece injusto você viver toda uma vida e esquecer aquilo que você viveu, você viver toda uma vida ao lado de um ser e você nem sequer recordar o nome dele, né? Como é duro essa realidade do esquecimento de uma vida inteira, né? De tudo aquilo que você fez. E acabou que, com esse estudo que a gente foi fazendo sobre a consciência, a gente foi se dando conta do quanto que a gente esquece, o quanto o esquecimento está presente na nossa vida hoje, né? O tempo todo a gente esquece. Eu esqueço do que eu comi ontem, e esqueço mesmo, eu nunca me lembro do que eu comi. Eu esqueço de ligar para minha mãe na correria do dia a dia, com filhos, trabalhos, e ela está lá esperando uma palavra de conforto, saber se eu estou bem, e eu esqueço, né, de pensar nela, né, quem cuidou de mim por tanto tempo. Eu esqueço até mesmo de coisas que eu já vivi na minha vida, que eu já aprendi, né? E acaba que eu esqueço desse conhecimento e eu volto a incorrer nos mesmos erros. E aí parece que a vida vai andando nesse ciclo, né? Que na verdade é um círculo em que a gente passa por situações semelhantes e a gente incorre nos mesmos erros, porque a gente esquece de estar consciente, né? Como a Mayara trouxe, né, um pouco, eu sei o que me faz bem, né? Eu sei aquilo que me faz feliz. E por que eu não faço isso mais vezes? Eu sei aquilo que não me faz bem. Eu sei aquilo que não me deixa bem. E por que eu insisto em continuar fazendo aquilo que não me faz bem? Porque me falta essa consciência, né? Me falta essa recordação, né? Porque o esquecimento está ali presente, né? A gente esquece essas lições. E a gente esquece até mesmo dos momentos em que a gente vive em relação com o outro. E aí o sentimento ele vai enfraquecendo, porque a gente esquece a causa que deu origem ao sentimento, e os seres vão se afastando, né? E quanta ingratidão tem nesse esquecimento, porque a gente esquece parte de nós, de quem a gente foi, do que a gente já deu valor em determinado momento da nossa vida, né? E como isso acontece o tempo todo. E nesse movimento de buscar no passado o que eu já tinha aprendido e tinha esquecido, né, os aprendizados do passado que acabaram ficando no esquecimento, eu fui resgatar algumas anotações minhas anteriores. E nessa eu encontrei uma que eu tinha 20 anos, eu estava começando a investigar a ciência logosófica, e eu era muito diferente da minha irmã mais velha, né? A gente pensava muito diferente, então a gente brigava muito. E nesse relato, nesse registro, eu me dou conta de que as nossas divergências mentais, elas não poderiam ser maior do que o amor que sente o coração, né? De que não podia eu me afastar dela como irmã, porque eu não compreendi o mesmo que ela. E ali a gente foi gradativamente se unindo cada vez mais. E como foi minha surpresa, né, de eu me dar conta que quando eu estava relendo esse relato, eu me dei conta de que agora, no presente, eu estava vivendo algo muito semelhante com a minha outra irmã, né, em que divergências de pensar ali foram nos afastando desse nosso sentimento de irmã, né, dessa união do coração que a gente tem naturalmente, né, com o irmão.
E como foi falado aqui também, né? E aí parece, como a Mayara falou, parece que os dois momentos se unem num só, no mesmo instante, onde passado e presente eles se fundem nessa união dos tempos, e nesse instante em que eu me dei conta dessa realidade, toda aquela divergência mental que estava me afastando, né, da minha irmã, parece que diminuiu de proporção, foi embora, né? Porque o coração foi o que de fato ficou, né? Foi o que de fato nos uniu, né, cada vez mais, e o quanto que a humanidade não está precisando mais disso, de recordar esse amor que sente o coração, né, de recordar isso que nos une como humanidade, para deixar de dar importância a esses fatos mentais que nos separam, né, que vão cada vez mais separando os seres um do outro, né, e esse foi um enigma que nós desvendamos juntas, né? Que recordar é um movimento de ativação da consciência. Quando eu recordo os valores que eu recolhi ao longo da minha vida, quando eu recordo esses grandes sentimentos que ficam ali na consciência, que está ali nessa minha arca, que conta essa minha história, né? E que é onde estão esses grandes sentimentos de pai, de mãe, de irmã. É até um conhecimento que o autor traz para a gente, que os grandes sentimentos estão nessa consciência, e é só recordar desses sentimentos que estão ali nessa consciência que a gente se sente mais amplo, mais vivo, mais consciente dos nossos atos. É incrível isso, né? Porque, assim, o conceito, assim, mais ou menos que eu tinha, associava a consciência muito mais aquela coisa mais dura, né, que nem a Priscila falou, a razão, o certo e errado, pode e não pode, né? E essa dimensão do sentir, de que a consciência é onde radicam esses grandes sentimentos, para mim foi uma novidade, e a gente pode experimentar isso na vida, né? Que parece que nada se fixa se não passar por esse conduto do sentir, né? Parece que a mente é um pouco instável, assim, volúvel, agora quando passa pelo coração, fica, né? Mas vocês estavam falando desse negócio, desse exercício da recordação, né? Isso, para mim, também tinha um enigma aí, né? Porque eu vejo, assim, que a gente recorda de muitas coisas, né? Não sei vocês, mas, assim, normalmente, quando a gente almoça, né? Principalmente agora que nem meus filhos não estão mais em casa, então, quando eles estão, fica todo mundo lá em volta da mesa, recordando, né? Coisas que aconteceram, contando causos e tudo. Então, esse é um exercício que normalmente a gente faz. Só que eu comecei a me perguntar assim, né? Por que será que de tudo aquilo que a gente vive, que é muita coisa, por que será que determinados fatos ficam guardados, né? Por que são aqueles? E mesmo entre todos esses que a gente recorda, dentre eles, tem alguns que não é que a gente recorda, a gente revive, como a Mayara falou da história de lembrar do carro, né? E é isso mesmo, né? Parece que quando a gente busca esses momentos, eles vêm com tudo, com som, com cheiro, com tudo, né? Por que será, né? Fiquei me perguntando isso. E aí perguntei também, será que existe algo que liga esses fatos? Qual será que é o fio que vai unindo esses fatos vividos na trajetória da vida, né? Então, por exemplo, quando eu começo a fazer esse movimento de recordação, logo já me vejo lá com 5, 6 anos e aprendendo a juntar letras, né? Então, o P e o A, o pá, o T e o O, tô. E assim, a alegria que ia sendo para mim naquela fase assim, tão pequena, de entender a lógica de uma coisa, daqueles sinais que eu via lá nos livros da minha irmã, e entender que aquilo se relacionava a sons e que se relacionavam a coisas que existiam de verdade, porque eu fui criança que teve quintal e que tinha pato, né? Então, saber, né, que o P e A é o pai, o T e O é o tô, e que isso se refere a algo que existe, eu acho que isso é uma coisa, assim, é um fato que não esqueço nunca mais. Aí, passado algum tempo, eu me recordo também, na escola, que eu ganhei um livrinho, O Cãozinho Cabeçudo. Acho que foi o meu primeiro livrinho, né? Ganhei da minha professora. E aí eu me lembro,
do livro, da capa, da cor da capa, das ilustrações, da dedicatória, porque a professora escreveu uma dedicatória com aquela caneta tinteiro, né? Me lembro desse livro. Aí depois passa mais um tempo e é meu pai. Aí é meu pai entrando na sala com a caixa dos livros, que era a enciclopédia que ele tinha comprado, a enciclopédia Delta Júnior, 12 volumes, as capas vermelhas, aquele cheiro de tinta. E aí era aquela sensação de que, abrindo aqueles livros, era o mundo lá em ordem alfabética, né? Então, os povos, os países, as plantas, os bichos, os costumes. Assim, eu me lembro da sensação de eu entrando no mundo por meio daqueles livros. Aí, mais um pouco para frente, sei lá, já estava no ginásio, é o átomo. A hora que eu descobri que existia o átomo, não tomo partes, né? Que existia uma partícula básica da qual tudo estava formado, né? Você conseguia construir tudo com aquela partícula. Naquela época a gente achava que ela era indivisível, né? Depois a gente veio a saber que tem ainda partículas menores, mas assim, gente, é o Lego de Deus, né? O Lego do Criador, com aquelas pecinhas, fez tudo isso. Então, isso para mim, assim, descobrir essa realidade do átomo, também me recordo que foi uma coisa muito marcante. Porque ainda por cima é um espaço vazio enorme, só tem um centrinho lá de massa e o resto é tudo um espaço vazio, né? E o que será que tem, né, nesse espaço vazio do átomo? E eu ficava lá pensando, bom, aí uma hora, o que separa? Por que aqui termina o meu dedo e começa o ar, né? Então, assim, essas recordações, eu poderia continuar falando aqui muitas, né, da adolescência, da juventude, da idade adulta, até hoje, alguns fatos como esse, quando eu tento ver o que liga, eu descubro que tem um pensamento que foi ligando todas essas experiências que eu vivi na vida, um pensamento que se hierarquizou tanto que ele virou sentimento no meu coração, né? Que é o amor ao estudo, o amor ao conhecimento, o estímulo por aprender, por saber, por sentir que o conhecimento é algo que não termina, né? Então, assim, recordando e tentando unir essas vivências, eu descobri algo que diz respeito a mim, a minha própria realidade interna. Esse pensamento sou eu, um deles, né? Então, depois eu ainda fiquei pensando mais um pouco. Eu falei, olha que interessante. Me dei conta do aspecto cumulativo do conhecimento, né? Então, aquela menininha de 6 anos lá que começou a fazer o beabá, ela foi progredindo. Então, hoje, os textos que eu leio e os conhecimentos que eu adquiri por conta desses primeiros passos são enormes, são muito diferentes, são muito mais complexos. Mas aí fiquei pensando nesse outro tipo de conhecimento que a Mayara falou logo no começo, né? Nesse conhecimento de si mesmo, nesse conhecimento das causas da vida, das causas da conduta, da realidade da criação. Nesses conhecimentos, parece que eu fiquei lá no beabá, né? Beabá, babá, lava o bebê, né? Parece que toda vez eu estou vivendo as situações e muitas vezes, como a Carla falou, voltando para um mesmo ponto e realmente um mesmo ponto, sem sentir esse avanço, esse processo cumulativo de conhecimentos para dentro, do mesmo jeito que ocorre com os conhecimentos que eu tenho do mundo externo, né? E aí que entra a genialidade da consciência, porque ela é o dispositivo que me permite, como ser humano, realizar esse processo cumulativo de conhecimentos, esse processo de evolução, que nada mais é do que ir adquirindo cumulativamente, aproveitando a oportunidade de viver e adquirindo cumulativamente os conhecimentos que vão nos aproximando da origem da própria criação. Então, assim, a consciência para mim virou um negócio enorme, um negócio
fantástico, né, gente? É um conhecimento que vai engrandecendo, né? A gente vai sentindo ele, palpando ele na nossa vida diariamente. E todos esses elementos de conhecimento que a gente vai recolhendo, a gente recolhe porque a gente vive, né? É através do viver que a gente consegue recolher esses elementos de conhecimento e que a gente vai ali traçando ali um conteúdo que faz parte da nossa existência, né? Esse conteúdo que vai nos acompanhando, que nos define, né? Que tá ali naquela arca que a gente recolheu e que vive com a gente em cada situação da vida à medida que a gente recorda deles. Mas aí a gente vai seguir vivendo e recolhendo esses elementos e depositando eles ali nessa consciência para eles viverem junto com a gente todas as nossas outras vivências da vida, as experiências da vida. E então, depois, e o que acontece? Para onde vai? Tudo acaba? O que acontece depois? Eu me recordo de uma experiência que lá no início da pandemia, quando toda essa questão começou e que existia um grande medo generalizado, um grande desconhecimento de tudo, eu senti uma vontade tão grande de estar ali, né, em algum lugar que eu pudesse fazer uma diferença, em que eu pudesse fazer algo que fizesse a diferença no ambiente que eu estava, né, porque era um momento muito crucial, né, para todos. E eu me recordo que era um dia que eu estava terminando um plantão, já estava anoitecendo, escurecendo, e a Márcia me manda uma mensagem, né, com esse jeito maternal, sempre cuidando de nós. Eu cuido de todo mundo. É mesmo. A Márcia me manda uma mensagem e fala assim para mim, mas toma cuidado. E aí eu me lembro que eu respondi para ela, Márcia, eu não sinto medo. Eu não sinto medo. Eu tenho tanta vontade de estar aqui que não tem espaço dentro de mim para o medo. E ela me respondeu, você lembra, Márcia, que você me respondeu assim, porque isso é uma vocação. Isso é uma vocação espiritual. E o que você me disse naquele dia fez tanto sentido para mim, fez tanto sentido, porque é uma vocação mesmo. É ele que explica tudo aquilo que eu escolhi na minha vida, o que eu continuo escolhendo, explica o que eu vivo, o que eu sinto, o que eu penso, né? Porque faz parte dessa minha história, é o que me compõe, né? Como esse seu encantamento pelo conhecimento, essa é a sua herança, né? Então todos nós temos ela, todos nós temos uma história que a gente guarda dentro e que a gente pode encontrar, né, e que a gente pode entrar em contato e é o que vai fazendo sentido na nossa vida. Da onde vem essa vocação espiritual? E vem dessa história de épocas passadas, né, que está na nossa herança, que é uma herança de si mesmo. É uma herança que a gente vai recolhendo, entrando em contato com ela e vai ampliando ela na nossa vida. Porque a gente não nasceu zerado. Não pode terminar aqui. Não termina. Pessoal, eu não sei se a gente conseguiu contagiar vocês com a nossa empolgação, porque a gente vive isso toda semana no núcleo, é uma delícia a gente compartilhar uma com a outra do que a gente vive, do que a gente experimenta, daquilo que a gente compreende e do que vai fazendo diferença na nossa vida, né? E o quanto que a gente se soma, são fragmentos ali. Quando a Márcia trouxe lá no início, né? Parece que nós não temos nada a ver, nós estamos tão integradas, porque cada um tem um fragmentinho do outro, né? Esse grande quebra-cabeça da humanidade, a gente vai encontrando as nossas partes que nos faltam umas nas outras. Então, se vocês também quiserem se tornar um investigador de si mesmo, né? E se unir a nós, a gente tem um convite para fazer. Eu sei que vocês estão esperando por esse convite, né? Como é que eu faço para participar disso tudo? A Fundação Logosófica, ela oferece esses workshops que são gratuitos, são 3 encontros, o próximo vai acontecer agora em junho, dia 2, 9 e 16 de junho, tá? São 3 módulos que vão em crescente, né? Porque a gente precisa ir unindo esses conhecimentos, né, nessa nossa espiral. E eu vou
projetar aqui o nosso call to action para que vocês possam se inscrever. Eu aprendi esse termo com a Mayara, eu não conhecia. É live bilíngue. E através dele vocês podem se inscrever no workshop para viver um pouquinho dessa realidade de mergulhar no mundo interno de vocês e encontrando essas maravilhas, esses enigmas e fazendo com que tudo na vida de vocês comece, né, a fazer sentido como começa a fazer na nossa através dessa investigação. Então, a gente vai se despedindo aqui. Foi muito gostoso passar a tarde com vocês, meninas. Um beijo grande. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.